Guichê estilo Kubica, do Congo, ex-satanista revela os segredos da guerra satânica. Irmãos e irmãs, o dragão trouxe a guerra para a terra. Irmãos e irmãs, há uma guerra que dura milênios. É uma guerra espiritual. A batalha é real. A Bíblia diz em Ap 12, 7 a 9, e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e pelejaram o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem seu lugar foi mais encontrado no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana a todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Muitas pessoas continuam me dizendo que vejo demônios em todos os lugares. Mas a verdade é que esses demônios lutam contra a igreja por 24 horas e não descansam. Enquanto estiverem na ofensiva, colocarei meus olhos neles. Irmãos, somos mais que vencedores nesta guerra, mas devemos estar conscientes desta guerra e devemos nos comprometer com esta guerra. Os filhos de Deus são vítimas desta guerra, porque desconhecem esta guerra. Eles estão falhando em enfrentar o inimigo. Muitos filhos de Deus não estão exercendo autoridade contra o inimigo. Desde que o dragão foi lançado na terra, ele trouxe a guerra na terra, e no mundo dos homens. O diabo tem uma missão que é matar, roubar e destruir. Você não percebe e não entende a seriedade desta guerra e hostilidade. Pois não estamos lutando contra inimigos de carne e osso, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nos lugares celestiais. O problema é que os filhos de Deus não percebem que estamos em uma batalha. Não percebemos que a terra é o campo de batalha, não um lugar de descanso. Na verdade, nascemos em um campo de batalha. Quando nascemos de novo, fomos alistados no exército de Deus e imediatamente posicionados na linha de frente. As igrejas na linha de frente, estamos na frente de batalha. Não devemos ignorar as realidades da guerra. Houve guerra no céu e o diabo lutou no céu e foi derrotado e expulso. A guerra não acabou, pois o dragão trouxe a guerra para a terra. Ele está liderando a hostilidade que não podemos ignorar. Nesse conflito, eu era na verdade um ganhador de almas para o mundo das trevas. Todo servo e trabalhador do diabo é um ganhador de almas. Esta guerra entre o céu e o inferno é toda sobre as almas dos homens. Há uma batalha invisível e hostilidade acontecendo pelas almas dos homens que vivem na terra. Sempre que um cristão que vive em pecado morre, há uma celebração no mundo de Satanás para cada alma que é capturada. Eu estava ganhando almas para o diabo e deveria supervisionar o funeral e o enterro das almas que ganhei para Satanás. Os satanistas são ganhadores de almas, assim como Jesus, que instruiu seus discípulos a serem ganhadores de almas, mas o povo de Deus não se importa mais com as almas. Laços de família e escravidão. Irmãos, da última vez eu disse que todo problema de sua vida tem uma fonte. Você não vencerá esta guerra a menos que descubra a origem do seu problema. Você está lutando porque a porta estava aberta em sua vida. A fonte do meu problema estava na minha família e na conexão ancestral. Eu sou o evangelista Lukubica. Nasci no Congo, num bairro da capital, numa família católica. Desde a infância, eu queria ser um lutador famoso. A coisa toda começou como resultado da servidão familiar da terra ancestral. Na verdade, minha tia era uma feiticeira. Ela estava em adivinhação, trabalhando com espíritos imundos. As pessoas vinham até ela com seus problemas e dificuldades e ela estava resolvendo os problemas das pessoas porque era fetichista. Visto que minha tia era uma bruxa e a líder da família, ela havia amarrado toda a família e feito um pacto com o diabo. Assim, crescemos em uma família de escravidão e laços. Além disso, meu pai era um político ocultista, que também teve uma influência espiritual em nossas vidas. A tradição da minha família e o governo com o inimigo foram uma porta que moldou o curso da minha vida, pois fui reivindicado pelo inimigo. Portas abertas fazem com que os demônios façam reivindicações em nossas vidas. Muitos filhos de Deus são reivindicados pelas forças do mal por causa da família e da aliança ancestral. Iniciação ao culto da luta. Irmãos, por causa da porta de entrada e da reivindicação do inimigo, comecei a aspirar a me tornar um lutador e lutador famoso, mas eu era um menino quieto e respeitoso, calado e pouco falado. No entanto, a reivindicação do inimigo me levou a me imaginar como um lutador profissional. Quando eu estava crescendo, fui me matricular em disciplinas esportivas, como luta olímpica e luta greco-romana. Entenda que isso é apenas um esporte, mas a luta livre não é um esporte. A luta livre é um espetáculo. É cultural e abarcou o fetichismo. Na verdade,
É uma disciplina ocultista como yoga e outras. É um culto, como outras formas de misticismo. Para me tornar um lutador profissional, eu precisava ser iniciado e o culto ao wrestling. Rapidamente fui conhecer o representante da divindade da luta livre no país. Imediatamente passei pelo ritual de iniciação e sacrifiquei uma galinha. O inimigo recusou-se a dizer-me que a galinha que tive de decapitar no ritual era uma vida humana. No final, fui instruído a jogar o sangue dessa galinha na água. Era para eu colocar esse sangue na água que é um portal. E quando fiz isso, meus olhos espirituais se abriram e vi no céu a divindade da luta livre chamada Paul Berger, que aceitou meu sacrifício. Eu vi sua cabeça pendurada no céu, vi o Deus da luta livre e do espaço. Ele estava rindo com risadas infernais e aprovação. Daquele dia em diante, tornei-me um lutador profissional. Sempre que havia um jogo de luta livre, eu deveria fazer comícios e demonstrações. Durante essas demonstrações, eu abria bem o meu estômago. Eu estava tirando minha cabeça do meu pescoço. Fui enterrado vivo por 3 dias. E quando eu estava na terra, eu estava vivo. Eu queria desafiar e emular a morte e ressurreição de Cristo. Na verdade, eu tinha um templo pessoal. E no dia do comício e manifestação, eu estava me trancando no templo e através de encantamento, um demônio estava tomando minha forma e minha aparência. Ele estava me substituindo e fazendo todas essas manifestações na cidade em meu lugar. As pessoas me confundiam com aquele demônio que estava fazendo as demonstrações porque ele estava adotando a minha aparência. Na verdade, meu duplo que era um demônio muitas vezes ficava enterrado por dias e quando ele estava na terra ele estava vivo. E durante minha profissão de lutador, eu estava lutando contra o corpo de Cristo e estava distraindo o público das reuniões dos cristãos, afastando as pessoas das reuniões evangélicas. O mundo de Satanás, irmão, um padre católico romano me levou ao mundo de Satanás, onde assinei um pacto com o príncipe do demônio Beelzebu, que apareceu na forma de uma cobra mítica. Este é um anjo poderoso que é antagônico a Deus. Ele me instruiu a entrar em sua guerra contra os filhos de Deus que estão se opondo a ele e lutando contra eles em nome de seu rei. Irmão, o diabo é real. Ele tem um exército global e um governo global. Irmãos, eu vi o mundo satânico e é real. O mundo fantástico e misterioso de Satanás é tecnologicamente avançado. Pois tudo o que vi no mundo de Satanás era tecnologia avançada muito antes de seu aparecimento na Terra. Eu vi tecnologia de telefonia móvel, tecnologia da informação, indústria automobilística e tecnologia. Na verdade, toda a tecnologia que temos na superfície da Terra se originou do mundo de Satanás, incluindo novas mídias, redes sociais, World Wide Web, tecnologia da internet, tecnologia de satélite, tecnologia de armas. O mundo de Satanás é tecnologicamente superior. É avançado, tem casa, carro, aglomeração, cidade urbana. A tecnologia moderna é uma invenção do mundo satânico. Não se engane, o diabo é o príncipe deste mundo e o reino deste mundo não é de Deus. Entenda que a maioria das novas tecnologias e novas mídias são interdimensionais. Irmãos, quando cheguei ao mundo avançado e fantástico de Satanás sob o Mar Vermelho, assinei um pacto com o príncipe dos demônios Beelzebu. Imediatamente após assinar o contrato com Beelzebu, o próprio diabo me levou para a Índia. Na verdade, o diabo me transformou em uma raposa e eu vi se transformar em uma coruja. Imediatamente voamos em direção à Índia, precisamente ao rio Ganges onde me apresentou a deusa do amor, a rainha Jaqueline. As pessoas a chamavam de Ganga na Índia. Lembro-me de quando estávamos voando no espaço, vi muitas casas na terra piscando luz vermelha e me perguntei. Rapidamente, o diabo me respondeu e me disse, meu filho, as luzes vermelhas que estão piscando nessas casas são nossos sinais e nossos símbolos. Eles vêm de itens que nos pertencem. Na verdade, em muitas dessas casas, havia estátuas habitadas por espíritos imundos. Havia em muitas casas, objetos que eram consagrados a demônios, como bonecas infantis, roupas, com símbolos e logotipos satânicos, joias e anéis que eram dedicados a demônios, até mesmo produtos de maquiagem que os demônios lançavam luz. Todas essas coisas consagradas aos demônios eram luzes brilhantes. Vi que CDs e DVDs de música secular também estavam piscando com luz vermelha. Então eu também notei que havia pessoas que também estavam piscando luzes vermelhas. E eu me perguntei. Imediatamente o diabo disse, essas pessoas pertencem a nós. Irmãos e irmãs, vi que pecadores e satanistas e todos aqueles que servem ao diabo estavam piscando luzes vermelhas e sinalizando que são do diabo.
Então o diabo revelou algo perturbador para mim. Ele me disse: meu filho, entre essas pessoas que pertencem a mim e estão piscando a luz vermelha, eles também são cristãos que vivem em pecado. O diabo disse: estas são pessoas sem o Senhor, uma nação sem o Mestre. Satanás me disse: esses cristãos carnais pensam que Jesus Cristo ainda é o Senhor deles. Sim, eles vivem a vida cumprindo minhas ordens e minha vontade, em vez de fazer a vontade de seu Mestre. Visto que eles estão fazendo a minha vontade e ouvindo a minha voz, sou efetivamente o Senhor deles. Visto que eles são um bando de hipócritas vivendo em pecado, seu Mestre não os conhece mais. A Bíblia diz em Mateus 7:23, e então lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia disse em João 8:32-33: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se guardardes a minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo me disse: esses crentes que vivem em pecado são meus discípulos, pois obedecem a minha voz, fazem minha vontade e minhas ordens. Seu mestre não é mais seu senhor, pois eles obedecem a minha voz. Eu os adotei como meus filhos e eles me pertencem porque vivem em pecado. Filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo porque o diabo está pecando desde o início. 1 João 3:7-8. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Filhos de Deus, vocês devem entender que quem faz a vontade do maligno é do diabo. Depois de voar no espaço, finalmente chegamos à Índia, onde o diabo me apresentou a deusa do amor, Jaqueline. Esta sereia é uma esposa espiritual. Tive que fazer muitos sacrifícios para me casar com ela. Com o tempo, finalmente nos casamos. Como resultado, não pude me casar com uma mulher terrestre. Havia muita abstinência, regras e restrições. Mais tarde, meus amigos e familiares perceberam que eu não tinha namorada e mulher em minha vida. Eles começaram a me pressionar para que me casasse. Passei a exigir uma separação. Tive que negociar com o diabo para romper com minha esposa, a deusa do amor Jaqueline. E esse divórcio não foi fácil pois a rainha do amor gostava de mim. E ela disse que eu trouxe alegria para a vida dela. O divórcio foi possível graças ao sacrifício humano, pois Lúcifer me pediu para oferecer sacrifício humano e sangue humano para selar esse divórcio. Guerra invisível contra a Igreja de Cristo. Irmãos e irmãs, há caos neste mundo. Há uma guerra mundial espiritual fazendo vítimas em todos os lugares. A ignorância é imortal. Neste conflito, há presos, vítimas da guerra em todos os lugares. Eles são atrocidades e prisioneiros de guerra em todos os lugares. São muitos os feridos nesta hostilidade. São cativos e prisioneiros levados ao cativeiro. Quando fui implantado nesta guerra do diabo contra o mundo dos homens, fui derrubar uma ponte estratégica no National Boulevard. Quando o diabo me pediu vinho tinto, o caminhão que transportava pessoas mergulhou na água e pessoas morreram. O vinho tinto, que era sangue humano em sacrifício humano, é o fundamento do mundo de Satanás. Minha vida era toda sobre sacrifício humano e sangue humano. Na rua, quando esbarrei com uma mulher grávida, imediatamente seu bebê foi escaneado para o mundo satânico. Em alguns casos roubados e substituídos por um bebê do mundo satânico. Quando fui alistado no exército de Satanás, o diabo revelou seu inimigo para mim. Em primeiro lugar, o diabo me disse que ele era Deus e o Criador. Ele era meu pai e eu era seu filho. Muitos satanistas pensam que o diabo é o Criador. O diabo realmente me disse para chamá-la de papai. Eu estava chamando ele de pai. O diabo deixou claro que os humanos pertencem a ele. No entanto, há uma raça de pessoas entre os filhos dos homens que se opõem a ele. Essas pessoas estão liderando uma guerra e uma batalha contra ele se opondo a ele em nome de seu Senhor. Quando o diabo me posicionou contra a Igreja de Jesus Cristo, ele me deu uma lista de 12 pastores. Fui designado para destruir 12 pastores na cidade. Para cumprir minha missão, recebi um regimento de anjos caídos à minha disposição. Eu tinha um espelho mágico que me permitia visualizar o mundo espiritual e o mundo material. Qualquer um que olhasse neste espelho ficaria cego e louco. Este era um instrumento de monitoramento. Fui designado para entrar na igreja e causar destruição, e fui encorajado a nunca afrouxar. Então comecei a trabalhar na igreja para remover a presença de Deus. A aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel foi uma aliança de santificação e consagração.
Mas hoje não há santidade e a oração não está prevalecendo por causa do fogo estrangeiro e estranho na igreja. A fim de remover a presença de Deus na igreja local, eu deveria semear imoralidade, divisão e falta de oração. Eu estava trabalhando na igreja para remover a pureza e a santidade. E para remover a presença de Deus, eu estava espalhando pólvora negra na igreja para enfeitiçar o povo de Deus. Havia demônios naquele pó. Como resultado, houve fofocas na igreja, calúnias e divisões. Eu estava efetivamente causando distração e imoralidade na igreja e impedi o povo de Deus de dar por medo de prosperidade e avanço. Trabalhei na igreja para impedir que o povo de Deus terminasse o culto. Qualquer um que saísse da igreja antes da oração de encerramento não era coberto e eu era capaz de atacá-lo. Irmãos e irmãs, gostaria de falar sobre a designação que o diabo me deu contra a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Josué 1:3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Os filhos de Deus devem aprender a tomar posse de novos territórios. Lembro-me de quando queria operar em um local. Começarei tomando posse do local, bloqueando os 4 cantos do local. Eu estava selando os 4 cantos das cidades, vilas e bairros. Quando comecei a lutar contra os cristãos, enviava-lhes flechas e trovões satânicos. Lembro que um dia o diabo me mandou contra um pastor. Quando tentei confrontar esse homem de Deus, rapidamente, notei que ele estava coberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus está além da compreensão. Este misterioso sangue de Cristo estava girando como um redemoinho. Irmãos, vocês devem aprender a chamar o sangue de Cristo e ter cuidado com os homens de Deus que se opõem ao sangue. Nesse conflito espiritual, quando eu estava operando no hospital, fiquei cara a cara com cristãos e vi que eles estavam rodeados pelo sangue de Cristo, que era elétrico. Havia cargas elétricas e pressão vindas do misterioso sangue de Jesus. Você não pode chegar perto do sangue. Ninguém no mundo espiritual pode suportar a energia, a pressão e a eletricidade do sangue de Jesus, pois é outra dimensão. Por outro lado, a ausência de vida de oração e santificação significa que você não está coberto com o sangue. Você será atingido por flechas do mal e ficará doente e nenhum hospital poderá curá-lo das flechas do mundo satânico. Durante a guerra e luta contra os filhos de Deus, enquanto eu visitava igrejas pela cidade a fim de agredir os filhos de Deus, comecei a notar enormes guerreiros de armadura posicionados no meio do povo de Deus. Eles estavam se movendo e protegendo a igreja. Eu vi esses guerreiros vestidos com armaduras douradas e celestiais em muitas igrejas, e notei que eles eram realmente enormes. Um dia perguntei ao diabo quem são esses soldados gigantes, pois eles usavam armaduras douradas e empunhavam espadas. O diabo me disse: esses guerreiros de armadura dourada e celestial que você vê de uniforme são os intercessores. Estas são as pessoas que oram pelas igrejas. Eles sempre oram e oram sem cessar. Como resultado, eles estão vestidos com armaduras celestiais, pois são defensores e protetores da igreja. Irmãos e irmãs, sempre que um crente desenvolve uma vida de oração quando os filhos de Deus oram sem cessar, eles recebem uma armadura celestial que é dourada. Visto que os intercessores sempre oram, no mundo espiritual eles são percebidos como gigantes e parecem guerreiros vestidos com armaduras douradas. Quanto mais você orar, provavelmente estará vestido com a armadura de Deus. Uma vida de oração faz com que um crente seja comprometido e vestido com uma armadura celestial para a guerra. A Bíblia diz para colocar toda a armadura de Deus para que você possa se posicionar contra os esquemas do diabo, pois nossa luta não é contra carne e sangue. Cf. Efésios 6:11-18. Infelizmente, hoje em dia existem igrejas que carecem de homens e mulheres de oração. Como resultado, pude entrar em grandes igrejas e causar destruição. Irmãos, enquanto liderava esta guerra mortal contra os filhos de Deus, fiquei cara a cara com anjos. Eu costumava desenterrar cadáveres no cemitério para rituais e encantamentos antes dos jogos de luta livre. Foi então que comecei a encontrar anjos brilhantes posicionados ao redor do túmulo do crente. Esses seres chamados anjos são uma luz tremenda. Eles são uma energia tremenda. Você não pode se aproximar do anjo de Deus. Em 2 ocasiões, fui ao cemitério para desenterrar os restos mortais do povo de Deus. Mas vi anjos luminosos e poderosos guiando túmulos e cemitérios. Na verdade, os restos mortais do povo de Deus são protegidos por anjos luminosos que estão estacionados ao redor da sepultura. Os anjos são reais e poderosos. Quando você os vir, nunca mais será o mesmo. Percebi a seriedade do conflito no mundo espiritual quando comecei a lutar contra os filhos de Deus.
Há uma verdadeira batalha e hostilidade no mundo invisível, pois os filhos de Deus foram envolvidos pelo fogo e guardados por anjos militares e combatentes. Frequentemente eu encontrava os grandes anjos do Senhor no hospital na cama dos filhos de Deus quando eu estava causando destruição nos hospitais. Também vi anjos de Deus nas casas dos filhos de Deus e ao redor de seus quartos. Irmãos, para visitar o Sol, os astronautas vestem trajes que os protegem do calor. E sabemos que quando eles visitam o Sol, eles devem manter distância e não podem se aproximar por causa dos raios do Sol. Esta era a situação que eu estava enfrentando quando eu vim para destruir os filhos de Deus. Lá eu estava coberto de energia e poder cósmicos, mas sempre que me aproximava dos filhos de Deus, via anjos brilhantes. Alguns deles tinham asas, alguns deles não tinham asas. Irmãos, esses seres angélicos são tremendos, extraordinários e mortais e vocês não podem chegar perto. Os anjos são semelhantes ao Sol. Os anjos de Deus emitem luz e raios de fogo como o Sol que destruirão quem se aproximar. Assim mantivemos sempre uma distância relativa para evitar os raios angelicais que queimarão quem ultrapassar o limite. Quando vi anjos por perto, minha crença não era mais a mesma. Essas pessoas são diferentes dos humanos e não são terrestres. Eles têm corpos fosfóricos, eles entram e penetram na matéria sólida. Nessa guerra, o diabo ficava me dizendo: meu filho, se uma estratégia não funcionar contra os filhos de Deus, você deve sempre mudar a estratégia. Você deve ter paciência e você deve ser determinado. Você nunca deve desistir. Irmãos, minha missão era matar 12 pastores na cidade. E quando lancei a guerra contra esses 12 pastores do país, comecei a buscar a legalidade e abrir portas. Procurei pecados e propriedades do diabo em suas vidas para destruí-los. Mas a maioria desses homens de Deus eram homens de oração e viviam em santidade. Eles vivem orando e jejuando. Como resultado, eles foram cobertos por tremendas chamas de fogo. Eu não podia me aproximar deles, pois eram chamas de fogo. Visto que eu era determinado e persistente, finalmente descobri que um desses pastores tinha ganância em seu coração, pois tinha amor ao dinheiro. Essa foi a legalidade que me permitiu destruí-lo. Rapidamente fiz oração mágica. Como resultado, um enorme saco de dinheiro apareceu em meu templo. Este dinheiro veio do mundo de Satanás e foi amaldiçoado. Rapidamente levei o dinheiro para a igreja e dei ao homem de Deus que já gostava de dinheiro. Quando ele aceitou o dinheiro e começou a usá-lo, naquele momento, ele foi pego e eu o peguei. Na verdade, comprei sua alma e seu ministério com o maldito dinheiro do mundo das trevas. Quando este pastor usou aquele dinheiro, sua alma foi imediatamente presa e levada para o cativeiro no mundo macrocósmico de Satanás na prisão. Este homem de Deus viveu algumas semanas na terra e depois morreu. No momento em que ele usou esse dinheiro, sua alma foi capturada no mundo de Satanás, onde ele foi programado e sua morte foi determinada. Poucos dias depois de receber esse dinheiro, o pastor morreu. Está escrito: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede astutos como as cobras e inocentes como as pombas. Mateus 10:16. Depois de destruir esse homem de Deus, descobri que o outro pastor na cidade tinha uma porta aberta para o problema dele era luxúria e mulheres. Quando entrei nesta igreja, vi que não havia anjos no portão. Havia uma grande igreja com uma multidão de pessoas, mas estava vazia, pois havia ausência de anjos e fogo. O pastor era ganancioso e adora dinheiro. Isso era legal para nós entrarmos e causar destruição. Passei a fazer preces mágicas e encantamentos. Como resultado, belas mulheres emergiram do cemitério. Um cemitério é uma porta de entrada. Eu costumava viajar para o mundo satânico de Satanás através do portal de um cemitério, o portal da montanha e colina, o portal da água e o portal do banheiro. Foi pelo portal do cemitério que essa mulher do mundo satânico surgiu na Terra. Esta mulher veio do mundo de Satanás e ela era extremamente bonita com o aspecto de uma modelo e ela era encantadora. Quando ela pousou no cemitério, ela tinha um saco de dinheiro com ela. A beleza desta mulher não era deste mundo. E quando ela veio à igreja, não havia anjos no portão. Basicamente, sempre há 2 anjos nos portões das igrejas que são sérios com Deus. Quando esta senhora má entrou na igreja, ela chamou a atenção de todos por causa de sua beleza e encantos. Ela era extremamente bonita. As pessoas não sabiam que esta senhora pertencia ao mundo de Satanás e ela veio à Terra para fazer uma missão de destruição. Mais tarde, esta senhora tornou-se membro da igreja. Toda vez que ela ia à igreja, eu a observava atirando raios e acertando o pastor com dardos de sedução.
Eu estava assistindo a coisa toda no espelho mágico. Eu vi que toda vez que ela vinha à igreja, ela estava atirando no pastor com dardos. Visto que o pastor vivia na fornicação, ele foi seduzido por esta mulher que veio do mundo de Satanás. Mais tarde, o pastor a convidou para seu escritório, pois já estava seduzido. A senhora Ma conversou com o pastor dizendo que ela era uma empresária. Ela passou a semear muito dinheiro na igreja e dado que ela era sedutora, o pastor foi seduzido e fez sexo com ela. Naquele momento a alma deste homem de Deus foi capturada no mundo das trevas e sua morte foi determinada. No final, o pastor morreu. Nesta missão, consegui destruir apenas 2 pastores, pois os demais estavam cercados por chamas de fogueiras. Eles tinham anjos radiantes com um corpo fosfórico de luz ao seu redor. Dado que não havia legalidade e portas abertas, não havia como entrar e destruí-los.